Saudações rubro-negras flageniais. Que noite! Bruno Henrique marcou no apagar das luzes. Filipe Luiz rasgou elogios e o Flamengo colocou as mãos no título do Brasileirão. E ainda tem números atualizados, desgastes antes da final da Libertadores e todos os bastidores do empate eletrizante contra o Atlético na Arena MRV. Vem comigo, mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Galera, que jogo, que roteiro e que momento vive o Flamengo, né? O empate por 1-1 contra o Atlético Mineiro não foi apenas mais um resultado, foi um passo gigante rumo ao título. E principalmente a confirmação de que Bruno Henrique chega ao auge, ou no auge, né? Para a final da Libertadores. Aos 46 minutos do segundo tempo, quando tudo parecia perdido, Bruno Henrique, o cara dos momentos grandes, o homem das decisões, apareceu de novo. E não foi só o gol, foi a resposta emocional, a força, a imposição de um jogador que parece ter sido criado, né? Criado para jogos assim. E Filipe Luiz não escondeu nada na coletiva. Aspas para o Filipinho aqui, ó. Eu sempre acreditei nele. É determinante, histórico. Chega talvez no seu melhor momento para a grande final. Isso não é elogio, pessoal. Não é um elogio comum, vamos dizer assim. Isso é treinador dizendo para o mundo que BH virou peça-chave, não só para o Brasileirão, mas principalmente para sábado, quando Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores em Lima. Não tenho dúvidas que ele vai entrar como titular, né, pessoal? E vamos ao que interessa, né? Com o empate, o Flamengo chegou a 75 pontos, abriu 5 de vantagem sobre o Palmeiras e 7 sobre o Cruzeiro, que ainda tem um jogo a menos, né? E o detalhe é o saldo de gols, né? 22 a mais que Palmeiras e 23 a mais que o Cruzeiro. Ou seja, o título está na porta, né? O Flamengo pode levantar a taça já quarta-feira que vem, no Maracanã, contra o Ceará. Isso significa que o Flamengo está a uma vitória, pessoal, de se tornar o maior campeão da história do Brasileirão, com 9 títulos conquistados na era dos pontos corridos, né? E oficiais da competição. Já o Palmeiras, dos 12 títulos que a CBF contabiliza, 4 foram unificados posteriormente por fax, né? Na canetada, vamos dizer assim. Algo que muitos torcedores, como eu e vários, né, comentaristas e jornalistas, consideram fakes por não terem sido conquistados a partir de 1971 dentro dos 2 formatos que consagraram, né, o Campeonato Brasileiro. São eles: Torneio Roberto Gomes Pedrosa, 1967 e 1969, ou seja, dentro de campo, o dito hoje, o Palmeiras, né, possui 8 títulos juntos com o Flamengo e Santos, né? Mas isso pode e deve mudar na próxima quarta-feira, com uma vitória sobre o Ceará, né? Se tornando, o Flamengo, no caso, né, se tornando campeão brasileiro de 2025, e com isso, o Mengão, que se tornará, né, o maior vencedor da competição com 9 títulos. Ou seja, enquanto o Flamengo briga para conquistar mais um título, totalmente dentro das regras e do formato oficial do Brasileirão, o Palmeiras soma parte da sua contagem a partir de competições antigas, que posteriormente, né, foram equiparadas ao campeonato nacional na canetada da CBF. Agora, voltando ao jogo, né, não foi fácil. O Atlético começou melhor, marcou com o Bernard depois de um erro, né, na saída. E isso daí está sendo constante, esses erros de saída de bola. A gente, no sábado, não dá para cometer esse tipo de erro, né? E o Flamengo precisou correr atrás. Felipe reconheceu, aspa para ele novamente aqui, ó, a partir do nosso erro, tudo ficou mais difícil e ficou mesmo, muito difícil, né? E tem um detalhe importantíssimo, né? Que eu já tinha falado aqui no canal, nesse vídeo aqui, ó, em cima,
a retrospectiva do Flamengo contra os times, né, comandados pelo Sampaoli. É muito ruim, gente. São 6 confrontos, 5 vitórias do Sampaoli e apenas uma vitória do Flamengo. Ou seja, historicamente, é sempre um jogo complicado, sempre truncado, sempre difícil. Tomamos goleadas, né? Em 2019, tomamos uma goleada do Santos, vocês não lembram disso? A gente já era campeão brasileiro, já era campeão da Libertadores, mas tomamos uma goleada lá. E isso faz parte desse contexto todo que eu venho trazendo para vocês. Mas, ao mesmo tempo, o Filipinho valorizou a entrega, o volume e a capacidade de encontrar espaços contra um time que joga em bloco baixo, que não dá profundidade e que conhece muito bem seu treinador. Afinal, o Sampaoli foi técnico, né, do Felipe. E é aí que o Flamengo mostra algo, né, que campeão tem: resiliência, né? Mesmo com a trave atrapalhando, mesmo com as chances perdidas, tá? Mesmo com o jogo travado, o time insistiu, criou, acreditou até o fim e Bruno Henrique decidiu. Pessoal, mais uma vez, né, a gente vai ter que tocar também nas feridas, não é só confete. Aqui no canal vocês sabem disso, não é só confete. Mais uma vez, o Flamengo teve várias chances claras para matar o jogo e não conseguiu. Foram 2 com Samuel Lino, uma com Ayrton Lucas e a outra inacreditável com o Léo Pereira. Praticamente embaixo da trave adversária, totalizando 4 chances claríssimas de gol. Esse tipo de situação, esse tipo de desperdício, né, vamos dizer assim, não pode acontecer contra o Palmeiras no sábado. Como diria o Muricy Ramalho, a bola pune, meu querido. Se não tornar as chances em gols contra o Palmeiras, vamos sofrer e muito nessa final do sábado. Muito provavelmente será um jogo de poucas oportunidades. E o Palmeiras deve sim baixar as linhas, jogar reativo, como costuma fazer nessas partidas grandes. É o tipo de postura onde o Flamengo mais sente dificuldade. Jogar contra times com linhas baixas, marcando em bloco baixo. Hoje, em vários momentos, né? Hoje não, no caso, né? No caso, ontem, né? Em vários momentos, o Atlético montou uma linha de 7 defensores, pessoal. 7 defensores, né? Com mais 3 na frente. É complicado. É complicado. Praticamente um paredão. É muito difícil romper esse tipo de retranca. E mesmo que o Palmeiras não chegue a esse extremo, né? Colocar 7, linha de 7, linha de 3, a tendência é que atue com um bloco baixo, esperando o erro do Flamengo para tentar contra-atacar. Por isso, não dá para desperdiçar chances. Em jogo grande, ainda mais decisivo, a eficiência faz toda a diferença, tá? Outro ponto quente da noite, desgaste físico, né, pessoal? A final da Libertadores é sábado e o Flamengo e Palmeiras entraram em campo ontem, né? Uma aberração da natureza ter jogo na semana decisiva, né? Mas isso aí, Palmeiras bate palminha para a CBF, agora o Abel tá reclamando lá de juiz, de STJD, tá todo estressadinho, né? Mas bateu palma para a CBF nessas mudanças doidas que ela fez, inclusive beneficiando o Cruzeiro, que hoje pode ultrapassar o Palmeiras se ganhar o jogo e se tornar segundo colocado já nessa rodada, porque foi beneficiado. Ele está na semifinal da Copa do Brasil e essa semifinal e a final da Copa do Brasil foi empurrada para a final do ano, para dezembro, depois que terminar o Campeonato Brasileiro. E ele, o Cruzeiro, foi beneficiado e o Palmeiras bateu palma. Foi prejudicado e bateu palma. Quis lamber, né, o rabo da CBF e agora tá reclamando. Tá reclamando do quê, cara? Para com isso, tá? Então, assim, ontem, com necessidades completamente diferentes, né? O Flamengo e o Palmeiras entraram em campo ontem com totalmente necessidades completamente diferentes. O Flamengo brigando pelo título brasileiro, precisou usar seus principais jogadores, né? Rossi, Léo Pereira, Pulgar e Danilo. Todos passaram dos 100 minutos, pessoal. Todos. Apesar que, assim, tanto o Felipe Luiz já cansou de falar isso também, né?
que você ter 4 dias para você recuperar é diferente de ter 3. E o Flamengo vai ter 4 dias. Apesar que tem a viagem hoje, mas vai ter 4 dias, tá? Para descansar e recuperar. Então, não é tanto assim essa diferença em termos de desgaste. Mas desgastou mais que o Palmeiras. Isso aí não tem dúvida que o Palmeiras pegou os 11 e guardou. Os 11 titulares aí guardou, tá? Então é o seguinte, o Arrascaeta entrou no segundo tempo, né? E jogou mais de 40 minutos, lá uns 44 minutos mais ou menos, 40 e pouco. Jorginho também. O Bruno Henrique, mesmo entrando depois do intervalo, colocou intensidade máxima, meu querido. Ele quer jogo, ele tá indo para cima nos seus 51 minutos. Do outro lado, o Palmeiras usou praticamente um time reserva, né? Abel Ferreira deixou 11, como eu já falei aqui, 11 jogadores de fora e só colocou o Andrés e o Alan, né? No final, porque o time tomou virada do Grêmio por 3-1. Na prática, pessoal, isso significa o seguinte: o Flamengo chega para a final da Libertadores mais desgastados fisicamente, mas como eu falei aqui, não é uma coisa absurda tendo 4 dias para descansar, tá? O próprio Felipe Luiz já falou isso. Mas muito mais embalado emocionalmente, isso eu não tenho dúvida. O Palmeiras são 5 partidas que não vence. 5 partidas que não vence, tá? Porque enquanto o Palmeiras perdeu e viu o título brasileiro escapar, o Flamengo empatou fora de casa, com um gol no fim, e ficou muito perto da taça. E chega voando emocionalmente para sábado. Felipe até comentou que não queria saber o resultado do Palmeiras, que ouviu a torcida vibrando com o gol do Grêmio, mas que orientou todos a focarem apenas no jogo, né? E isso mostra uma importância do Flamengo, né? Algo muito importante. O Flamengo, com o Felipe Luiz, parece ter encontrado o equilíbrio, né? Um equilíbrio mental que faltava em outros momentos. Um time que sabe o que quer, que sabe onde quer chegar e que chega forte para decidir 2 títulos em menos de 10 dias, pessoal. É isso aí. 2 títulos em menos de 10 dias. E uma curiosidade importante, pessoal, em 2019 o Felipe foi campeão do Brasileirão e da Libertadores como jogador, né? E agora, em 2025, depois de 6 anos, né? Ele pode repetir a dose, só que como treinador. É um momento mágico também para ele, né? Mesmo cometendo alguns erros infantis às vezes, e a gente fala aqui no canal, isso não significa que a gente quer. Eu quero que o Felipe fique por muitos anos, porque a mentalidade dele é muito. Eu penso muito de acordo com a mentalidade que ele tem em relação a futebol, a liderança, a lidar com os jogadores. Eu penso muito parecido, tá? E é isso, entendeu? A gente critica, a gente já falou isso, a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. Mas ele comete, às vezes, erros infantis. Sim, insistência em jogadores que não estão rendendo. Sim, entendeu? E é isso. Mas o que é absolutamente normal pela falta de experiência, né? O Felipe tem 1 ano como técnico. É muito pouco, né? O que ele é de tempo. Felipe já demonstra, né, uma capacidade absurda de liderança, leitura de jogo e evolução. Se continuar nesse ritmo, não há dúvidas, pessoal, nenhuma, de que ele vai se tornar um grande treinador de futebol. Tenho dúvida disso. O que ele está construindo tão cedo na carreira, pessoal, em 1 ano ele pode ter conquistado Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro em 1 ano. Sendo que é o primeiro ano dele como técnico. Isso é gigantesco, pessoal. É maravilhoso. Cara, é mais que Prime, vamos dizer assim. É mais que o topo. É demais, cara. É demais. É demais, tá? O resumo é simples, né, pessoal? Bruno Henrique renasceu na hora certa. Que jogador. Que ídolo eterno, pessoal. Arrascaeta voltou a influenciar os jogos como protagonista, apesar do Arrascaeta, o pessoal que entrou, pessoal, só o Bruno Henrique mesmo que foi para cima, que não se preocupou com o jogo de sábado. Os que entraram e os que estavam jogando, a maioria estava se preocupando um pouco mais com o jogo de sábado, tá? Isso estou falando dos titulares, tá? O Flamengo controla
né, o próprio destino no Brasileirão e vai para a final da Libertadores com moral, com alma e com cara de campeão. E sábado, pessoal, sábado o continente torcendo para que, se Deus quiser, o Flamengo conquiste seu 4º título e se torne o maior campeão da Libertadores no Brasil. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Créditos O Globo, tá? E não se GE, né? E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flaginhal, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado. Idolatrado Flamengo! Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!